Gente, agora quero retomar a conversa e trazer um pouquinho para o nosso quintal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou sobre o julgamento da regulamentação das redes sociais. Ele disse que o julgamento deve ser pautado assim que o ministro André Mendonça liberar. Temos um trecho da fala dele. Os Big Tech são empresas privadas e na iniciativa privada vigora a livre iniciativa. Eles adotam as políticas que a eles pareçam bem, como é a vida. Mas no momento em que isso eventualmente interfira com o interesse público, é o lugar das autoridades públicas atuarem. De modo que nós estamos deliberando no Supremo como é que deve ser feita essa regulação. O ideal é que ela venha do Congresso Nacional. Havia uma lei, um projeto de lei em debate. Infelizmente não avançou, parece que o tema vai ser retomado do zero. E é preciso que as pessoas entendam, às vezes há uma certa incompreensão. O Supremo tem ações discutindo. A pessoa pede indenização por postagem. O Supremo tem que decidir. O Supremo não pode dizer, como não tem lei, eu não vou julgar. Então, nós não estamos legislando por vontade própria. Nós estamos decidindo casos que foram levados ao Supremo. E para julgar esses casos, a gente tem que estabelecer algum critério. Bom, quero saber a opinião de vocês, Piperno, começando contigo, né? O Supremo diz, não é que a gente está querendo legislar já que não tem algo que regulamente. A gente é provocado e a gente precisa dar uma resposta. Você entende dessa maneira? Se ele for provocado, eu acho que nada mais natural do que ele dê essa resposta sim. Agora, veja, esse é um assunto que a gente vai discutir sempre. Até porque toda hora vão surgir elementos novos. Por isso que eu defendo alguma regulamentação, algumas regras básicas, mas que não se entre muito no detalhe, porque senão toda hora esse assunto vai chegar até o Supremo e vai ter novas decisões. Fala, Gani. Não, o que eu vejo, sim, o Supremo acaba legislando na prática, né? Porque ele poderia simplesmente adotar o princípio da autocontenção dos poderes e devolver a matéria para o Congresso Nacional, principalmente essas matérias de grande interesse da sociedade, grandes debates com a sociedade. Então, por exemplo, se a gente fala de legalização de drogas, aborto, são matérias complexas, envolvem valores morais da sociedade. É justo que a sociedade decida em relação a essas questões. E decida de que maneira? Pela democracia representativa. Goste ou não, mas fomos nós que elegemos deputados e senadores para representar os nossos interesses. O que não dá é o Supremo, 11 ministros, decidindo pelo interesse de mais de 200 milhões de brasileiros. Ô Zé Maria Trindade, esse é um tema muito delicado. Não à toa a gente vê os ministros pedindo vistas e prorrogando, né, jogando lá para frente a análise desse tema. Enquanto isso, os julgamentos vão acontecendo assim, de maneira individual e quando o Supremo Tribunal Federal é provocado. Você acredita numa solução, num meio de caminho, num acordo, naquilo que é referente ao uso da rede social aqui no país? Não tem acordo e a impressão que eu tenho é que já está definido. Olha, o Congresso, quando diz eu não vou votar isso, é uma decisão. A que a gente redunda, né? É uma decisão de não decidir. Esta é a realidade. O Congresso decidiu não decidir sobre isso. Rejeitou um projeto que era amplo demais, mexia em direitos autorais, em vários do Orlando Silva, né? Que era o relator. E por ser amplo, por entrar em vários contextos, foi derrotado pelas plataformas. As plataformas venceram o Congresso Nacional e venceram a institucionalidade brasileira, e não é a última e não é a única vez que essas plataformas dominaram o mundo político, o mundo jurídico, até. Então, o Congresso decidiu, sob pressão, é claro, mas decidiu não decidir. Agora, veja bem, o Supremo, ele tem que proteger o direito das pessoas. E eu entendo que existem leis aí. É uma comunicação. As plataformas já são responsáveis pelo que publicam. É uma empresa, todos têm que se responsabilizar. Eu entendo que hoje, quando alguém se sentir atacado, ou uma inverdade, ou um prejuízo, tem que entrar na justiça contra a plataforma. O caminho está feito. Se na primeira instância não ganhar, no Supremo ganha. Isso já está definido.
Então não tem que ter lei nova. As plataformas são comunicação, como nós aqui somos e responsabilizamos pelo que falamos. Arremate, Segré. O artigo 2º da Constituição Federal estabelece as funções do Poder Judiciário. E vou ler aqui. Garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, resolver conflitos entre cidadãos, entidades do Estado, interpretar as leis, não legislar, e aplicar o direito nos processos judiciais, junto com decidir sobre matérias com imparcialidade baseadas em fatos de acordo com a lei. Uma coisa ficou muito clara com a fala do ministro: eles estão legislando. Não está nas atribuições nem nas funções do Poder Judiciário, segundo a própria Constituição Federal, que eles deveriam respeitar e defender. Me chama a curiosidade que, mesmo não estando legislando por vontade própria, o ministro aceite que estão legislando. E essa é uma atribuição, segundo a Constituição Federal, do Poder Legislativo, não do Judiciário.